Dipirona. Você sabe para que serve esse medicamento? Quais são os efeitos colaterais? Quem não deve tomar dipirona? Qual é a dosagem e o que ele faz no seu corpo? Bom, se você quer aprender sobre esse assunto, fica até o final do vídeo, eu te convido. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples. É só você se inscrever aqui no canal do YouTube, deixar o seu curtir, que é muito importante, ativar o sininho de notificações e no final do vídeo deixa seu comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo e o que você achou do conteúdo. Afinal de contas, o que a dipirona faz no nosso corpo? Essa é uma resposta não muito complicada, mas eu preciso dar alguns detalhezinhos ali para vocês. No nosso corpo existe umas enzimas. E enzimas, para você que nunca ouviu essa palavra, não entende muito bem, nada mais é do que uma proteína que consegue realizar algumas reações químicas no nosso corpo, né? Quebrando algumas substâncias, ajudando a formar algumas outras, enfim. Cada enzima do nosso corpo faz uma coisa diferente. E no nosso corpo nós temos dezenas de enzimas diferentes. A enzima que a gente vai falar hoje é a COX. A COX é uma enzima muito importante para produzir prostaglandinas, que são substâncias inflamatórias para o nosso corpo. Mas as prostaglandinas não são necessariamente malvadas. A gente tem uma ideia ali que toda inflamação é ruim. Na verdade, não é bem assim. Quando você tem alguma bactéria infectando o seu corpo precisa reagir contra essa bactéria e na hora da reação, na hora da resposta, nós temos uma inflamação local acontecendo. Que é o que acontece, por exemplo, quando você tem uma infecção de garganta. Alguma bactéria acabou entrando na sua garganta, começa uma resposta inflamatória para tentar derrotar essa bactéria e aí a garganta fica toda inflamada localmente. E você já sabe o que acontece no corpo quando nós temos inflamação. Nós temos dor, nós temos febre e isso também vai causar uma diminuição do estado geral, né? Você não fica muito legal, você sente um mal-estar geral, tudo por culpa daquela inflamação. Bom, a dipirona, ela é muito importante para inibir essa COX. Ela consegue inibir a enzima que produz prostaglandina. Logo, a produção de prostaglandinas vai diminuir. Se ela diminui, os efeitos do medicamento começam a aparecer. Efeito analgésico, efeito antipirético, efeito relaxante muscular e também efeito antiespasmódico. Graças a esses efeitos da dipirona, nós temos algumas indicações da dipirona, ou seja, em que quadros que a gente pode utilizar. Como ela é um medicamento analgésico, a dipirona ela pode ser utilizada quando o paciente tem dores. Ou seja, dor de cabeça, dor muscular. Então as dores como um todo são indicações para utilizar a dipirona. Ela também é utilizada para paciente que está com febre. Lembra daquele efeito antipirético que eu falei? Isso nada mais é do que um efeito para reduzir a febre. Mas uma coisa importante que a gente tem que ter na nossa cabeça é, a dipirona, ela evita que a febre aumente bastante, mas ela não causa hipotermia, que é quando a temperatura do corpo cai bastante. Tem muitas pessoas que têm a ideia que se tomarem dipirona, a temperatura do corpo delas vai diminuir bastante, elas vão ficar geladas e vão entrar em hipotermia. Mas na verdade isso não acontece. A dipirona apenas bloqueia a produção de uma prostaglandina que causa febre. Logo, se ela não causa febre mais, o nosso corpo vai se manter numa temperatura normal, que é ali na faixa dos 36,5 aproximadamente. Além disso, a dipirona ela também pode ser utilizada em pacientes que estão com dores de dente. Mas existem alguns medicamentos ali que são melhores indicados nesse quadro, como por exemplo a nimesulida. A nimesulida é um anti-inflamatório muito bom para utilizar naqueles pacientes que estão com algum tipo de dor de dente, porque ela tem um efeito muito bom analgésico quando a gente fala de mucosa. E as nossas gengivas, né, onde estão ali a nossa arcada dentária, elas são mucosas. Então a nimesulida é um pouco mais indicada para esses quadros. Também dá para usar a dipirona, né, além dos pacientes com febre e dor, naqueles pacientes que estão, por exemplo, com cólica menstrual. Em alguns países, inclusive, a dipirona é bastante utilizada como medicamento para aliviar a cólica menstrual, aliviar a cólica intestinal, por causa daquele pequeno efeito antiespasmódico que ela tem. E a dosagem da dipirona, qual é? Primeiro que a gente tem que saber que a dipirona é um medicamento que é usado tanto em crianças quanto em adultos. Só que a dosagem é diferente, pessoal. Normalmente em adultos a gente utiliza uma dosagem entre 500 mg a 1000 mg a cada 4 ou 6 horas. A gente tenta evitar ultrapassar os 4 gramas por dia, porque já é uma dosagem tóxica que pode trazer muito efeito colateral. Já em crianças, né, ali quando a gente fala de crianças são os menores de 15 anos, a gente costuma usar uma dosagem um pouco menor. A gente usa ali entre 10 a 15 miligramas por cada quilo de peso corporal por dose. Ou seja, vou dar um exemplo. Digamos que a criança ela tem
10 quilos e a gente está usando na dosagem de 10 miligramas por quilo. Então a gente vai fazer 10 vezes 10, que dá 100. A gente vai usar 100 miligramas de dipirona, a gente vai passar isso a cada 4, a cada 6 horas. O ideal é evitar de chegar a mais de 60 miligramas por quilo durante um dia. Então não pode passar muito dessa dosagem. Mas é importante entender que a dipirona, ela traz efeitos adversos, por isso que a gente tenta evitar essas dosagens. É por isso que o ideal é que você consulte o médico para saber se você realmente deveria tomar a dipirona, porque a automedicação, ela normalmente traz efeitos adversos para a pessoa. E eu bato nessa tecla porque muitas vezes você está tentando aliviar uma dor que está sendo causada por uma doença e o alívio da dor não está tratando a doença, apenas está escondendo, está mascarando aquela doença e ela pode progredir, piorar e além dos efeitos adversos do medicamento, uma doença vai se agravando no seu corpo. Então, antes de você se automedicar, tenta consultar pelo menos o seu médico primeiro. E os efeitos adversos que a gente ia comentar, eles são inúmeros. Pode ir desde uma resposta alérgica ao medicamento, que pode ser uma vermelhidão que aparece em toda a pele, coceira no corpo, dificuldade para respirar inclusive. Se você já teve alergia a algum anti-inflamatório, como nimesulida, ibuprofeno, ou algum analgésico, como paracetamol e a aspirina, é bom você tomar cuidado com a dipirona, porque esses medicamentos que eu citei aqui, eles meio que são da mesma família, né, que a gente costuma chamar anti-inflamatórios não esteroides. Apesar da dipirona e da aspirina não terem um efeito anti-inflamatório muito poderoso, né, e às vezes serem considerados de outro grupo de medicamentos, ainda assim a gente tem que tomar cuidado, porque existe risco de ter uma alergia cruzada, ou seja, você tem alergia a outro remédio e aí você também acaba tendo alergia à dipirona. Efeitos gastrointestinais podem aparecer também, como náusea, vômito e até mesmo diarreia. Alguns pacientes eles podem experimentar diminuição da pressão. Então eles tomam a dipirona, a pressãozinha deles cai, eles se sentem meio cansados, com tontura. E alguns pacientes podem experimentar algo que a gente chama de leucopenia. É meio raro, aparece ali em 1% dos pacientes que tomam esse medicamento, então é um efeito adverso raro, que nada mais é do que a diminuição dos números de células de defesa no corpo. A leucopenia ela pode aparecer e o paciente ele pode estar predisposto a pegar infecções quando ela aparece. Mas apesar de ser rara, é um efeito adverso que é bom ser comentado aqui. E um efeito adverso ainda mais raro de acontecer é uma agranulocitose, que é quando diminui um tipo de célula de defesa específica no sangue, que são os neutrófilos. Quando os neutrófilos caem bastante, essa granulocitose acaba afetando o paciente e ele pode estar predisposto a pegar infecção bacteriana muito fácil. Então aquela bactéria que ia causar só uma infecção de garganta pode acabar causando uma pneumonia, por exemplo, no paciente. O paciente ele pode experimentar dor de cabeça algumas vezes, pode aparecer tontura, aparecer sonolência e alguns pacientes podem desenvolver diminuição na função renal e hepática. E isso aqui, inclusive, eu considero como os efeitos adversos mais graves que a gente tem. Porque os rins e o fígado são órgãos muito importantes para o nosso organismo, né? O nosso rim ali, ele tem várias funções que eu já comentei aqui no canal algumas vezes. Inclusive, tem um vídeo específico que eu falo tudo sobre o rim. Vou deixar um card aparecendo aqui do lado. E o nosso fígado é muito importante para metabolizar substâncias tóxicas, né? Então, ele consegue, por exemplo, metabolizar todo o medicamento que entra no nosso corpo para tentar eliminar ele. Só que quando a gente está falando de dipirona, e principalmente naqueles pacientes que tomam dipirona demais, que se automedicam demais, existe risco de uma lesão no fígado muito maior do que aquele paciente que está tomando ali só de vez em quando. Por exemplo, esse ano, nós já estamos ali em abril, eu nunca tomei dipirona, né? Tem gente que toma dipirona toda semana, tem gente que toma dipirona 3 vezes na semana. Cuidado, risco de você lesionar muito gravemente o seu fígado e o seu rim. E tem 2 efeitos adversos aqui que também são graves, que é a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica. Essas 2 síndromes acontecem de forma bem rara, mas é importante citar. A síndrome de Stevens-Johnson, pessoal, acontece por alergia medicamentosa. Não é só a dipirona que pode causar ela, tem outros medicamentos, inclusive alguns tipos de antidepressivos. Mas quando o paciente ele tem alergia e ele desenvolve isso, ele começa a ter algumas lesões que aparecem na pele,
ele tem febre, ele tem aquela dificuldade para respirar que nós falamos, inclusive as lesões que aparecem na pele vão estar aparecendo aí em algumas imagens para vocês. E caso vocês tenham desenvolvido essas lesões, é importante ir para o hospital, porque isso aqui precisa de tratamento urgente. A primeira coisa que você tem que fazer antes de ir para o hospital é parar de tomar o remédio. Então para de tomar a sua dipirona ou qualquer outro medicamento que você estava tomando que desenvolveu esse quadro. Então se você começou, por exemplo, hoje a tomar ibuprofeno e percebeu isso, largue o seu ibuprofeno. Agora, se você toma medicamento para pressão alta vários meses, nunca aconteceu, e agora você percebeu que está desenvolvendo esse tipo de alteração na sua pele, não é culpa do seu antihipertensivo, provavelmente é culpa de algum outro remédio que você começou a tomar recentemente. E quais são as contraindicações da dipirona? Quando eu falo contraindicações, é que o paciente não pode tomar esse remédio. Pessoal, se vocês já tiveram alergia a algum medicamento anti-inflamatório, como eu comentei antes, ibuprofeno, paracetamol, né? Esses medicamentos da classe dos AINES, como a gente chama, ou AINH, também é outro nome que se dá, né? Anti-inflamatório não hormonal. Então, o ideal é você evitar a dipirona. Se você já recebeu dipirona antes e teve alergia, também evita. Agora, se você já recebeu dipirona em algum momento, seja injetável, seja via oral, né? Porque você deglutiu ela, enfim, algum modo se já recebeu e não aconteceu nenhum tipo de alergia, tá liberado, você pode tomar esse medicamento. Se você já teve algum quadro de dificuldade respiratória depois de receber a dipirona, também é bom evitar. Existe algo chamado asma induzida por dipirona. Ele é um quadro que justamente causa, como nós falamos, um asma, que é uma doença que dificulta a ventilação pulmonar e a pessoa sente uma falta de ar ou um aperto no peito toda vez que ela toma esse medicamento. Então o ideal é você evitar. Também, se o paciente ele tem porfiria, não é legal receber dipirona, porque a porfiria é um quadro onde existe uma diminuição na produção de hemoglobina no nosso corpo. E a dipirona ela pode afetar e piorar essa condição. Se você sofre de anemia aplásica, que é uma condição onde a sua medula óssea não consegue produzir hemácia, não consegue produzir glóbulo branco e tampouco plaqueta, é bom também evitar o consumo de dipirona, porque ela pode piorar a sua condição. Além disso, é muito importante lembrar que se você sofre de algum grau de lesão renal crônica, ou seja, o seu rim já não funciona mais direito, seja porque você por muito tempo não tomou água e foi lesionando e perdendo o seu rim, você vivia na Coca-Cola, por exemplo, ou então você tem algum tipo de lesão hepática, que o seu fígado já não funciona mais direito, também é bom você evitar esse medicamento justamente por causa daquela lesão que nós comentamos que a dipirona pode causar. Era isso que eu tinha para comentar sobre a dipirona para vocês. O que vocês acharam do vídeo? Vocês já conheciam essas informações sobre a dipirona? Deixa no campo dos comentários e também me diz se você gostaria de ver algum outro medicamento. Lembrando que eu já falei sobre vários medicamentos aqui no canal. É só você dar uma conferida numa playlist que eu vou deixar logo no final do vídeo. E antes de ir embora, a playlist, vai estar aparecendo aqui do lado. Além disso, aqui vai estar outro vídeo que eu comentei agora falando sobre pressão alta. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau.